Se eu fizer uma pergunta para uma plateia de 100 pessoas, 200, 500, 1000 pessoas, você gostaria de ir para o céu? Com certeza, a maioria ia dizer que gostaria. Aí, se eu fizesse uma outra pergunta, se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? Talvez nem todos pudessem ter essa convicção. E o que eu quero dizer para você é que um dia a gente vai morrer. E um dia a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Dois caminhos que existem. Né? Mas como é que eu faço para ir para o céu? Logicamente eu quero ir para o céu, mas como é que eu faço para ir para o céu? Eu quero dar para você aqui algumas dicas. Né? Aliás, essas dicas nem minhas são na realidade, né? Mas a dica é de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Salvador. É Ele que dá essas recomendações para a gente. Porque Deus, algumas coisas, Ele manda a gente fazer. Né? Existem os mandamentos de Deus, lá da época de Moisés. Um deles, por exemplo, disse, né, que é o mais importante, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É um mandamento. Eu não posso deixar de amar as pessoas e nem a Deus. É bíblico, né? Agora Jesus Cristo também falou, né, para nós, uma certa feita, que nós temos uma obrigação muito grande. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É mandamento. Né? Ide. Está mandando. E algumas coisas Deus nos recomenda, nos dá algumas dicas. E ir para o céu é uma delas. Vamos ver aqui no livro de Marcos, capítulo 10, no verso 14, o que diz. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Dica de Deus, dica de Jesus, recomendação de Jesus. Então, se para entrar no reino de Deus, para ir para o céu, eu tenho que me tornar como uma criança, como é ser como uma criança? A criança chora muito, faz birra, fica brava, fica nervosa, faz coisas erradas, precisa de cuidados, gosta de comer, dormir, pede tudo que vê. Hein? Mas não é isso que eu estou querendo dizer para você não, porque todas essas características nós já temos. O ser humano já tem. Normalmente, mas como gosta de reclamar, chorar, fica nervoso, fica bravo, tem que ter certos cuidados, pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido. Comer e dormir todo mundo gosta, obviamente. Pedir as coisas também, a gente faz isso, né? Haja visto aqui na reunião de oração, a gente... Na hora de agradecer, a gente tem pouca coisa para agradecer, mas na hora de pedir, tem muita coisa para pedir. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer para nós, não. Isso a gente já tem. Uma criança é muito santa, muito pura, muito verdadeira, com tudo que ela faz. Então, esse é o aspecto que Jesus está abordando aqui para nós. A gente tem que ter santidade de vida, tem que ser puro, assim como uma criança. Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a gente tem que viver uma vida santa e de pureza. Um outro aspecto também que Jesus nos recomenda aqui através do texto é a questão do crescimento. A criança nasce ali nenezinha, toda enrugadinha, de repente começa, dali um mês está mais coradinha, dali 2 meses está um pouco mais corada, mais gordinha, mais bonita. E de repente com 3, 4 meses começa a fazer gracinha e rir e fazer um punhado de peripécia, né, que a gente curte tanto na infância no filho da gente, de uma criança.
De repente, com 5, 6, 7 meses está engateando, 8, 9 meses está andando e vai por aí afora. Então, está sempre em crescimento. Com 1, 2 anos, 3 anos, já não reconhece mais aquela criança. Paulo, em Filipenses 3, no verso 14, fala que ele prosseguia para o alvo, à procura do prêmio da soberana vocação. Então ele estava sempre crescendo, queria crescer até ele queria chegar à estatura do varão perfeito, né? Isso só lá no céu que a gente vai conseguir. Mas há necessidade de a gente estar sempre crescendo. Não podemos ser um cristão aí de 10, 20, 30, 40, 50 anos de banco da igreja e não caminha, não anda, não cresce. O terceiro ponto que Deus nos aponta aqui no texto que Jesus nos falou é a questão da dependência. Uma criança totalmente dependente do pai, da mãe, né, de cuidados especiais. Deixar uma criança sem dar banho, sem alimentar, sem dar o remédio na hora certa, aquela coisa toda, a criança vai morrer. Então ela é plenamente dependente do pai e da mãe. Isso que Jesus está dizendo para nós. Nós também temos a necessidade de ser plenamente dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Assim foi com Moisés, lá no Velho Testamento, quando ele não queria ir lá libertar o povo da escravidão do Egito, porque ele dizia que não tinha capacidade, era pesado em línguas, mil e uma desculpas, né, esfarrapadas que ele deu, e Deus falou, não, você vai lá, você vai em meu nome, eu sou, te enviou, você vai conseguir. E ele conseguiu, né, quando ele reconheceu que tudo dependia de Deus e não dele. Assim foi com Davi também, quando foi enfrentar o Golias, Golias com aquelas armas, armadura, um guerreiro forte, um gigante, né? E Davi falou, olha, eu vou em nome do Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor de todos os exércitos, eu vou em nome dele e vou derrubar você, rapaz. Isso que Davi falou. Sabia que a força não estava nele, a força estava em Deus. E assim foi com o próprio Cristo, né? Lá no Getsemane, ele falou, olha, Senhor, a coisa está feia. Obviamente não foi com essas palavras, né? A Bíblia fala que estava suando gotas de sangue. Olha só. Então, porque ele sabia tudo aquilo por que ele havia de passar. Então, ele falou, Senhor, olha, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade, né? Eu estou aqui para cumprir a tua vontade, eu sou dependente do Senhor, e o Senhor vai me ajudar na hora da minha tribulação. Porque Deus não livra a gente das dificuldades, não. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Deus nos livra nas aflições, nas tribulações, desde que você seja dependente dEle. Então, é isso. Para ir para o céu, é possível? Está aí a dica de Jesus Cristo, a recomendação de Jesus. Sede puros, sede santos, que haja crescimento na tua vida, sempre na tua vida espiritual. Não pode ficar engateando na tua fé aí, não, tem que crescer. E que a sua vida esteja sempre nas mãos de Deus, você seja plenamente, totalmente dependente dEle, com certeza você vai herdar o reino de Deus, se você se comportar assim como o exemplo que Jesus deu em sua palavra. Amém? Que Deus os abençoe e te guarde, que a graça restauradora de Jesus possa estar sobre você e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre você também, em nome de Jesus. Amém?